Saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz porque é mais uma oportunidade que Deus está dando à sua igreja, também a mim, de poder estar na sua casa para o adorarmos. Já temos adorado ao Senhor através dos louvores e neste momento então estaremos aqui com a ajuda do Espírito Santo e podendo mais uma vez contar com as vossas orações, estaremos aqui então ministrando a palavra de Deus. Eu não cesso de dizer, e vocês vão ouvir isso sempre, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, para mim é uma responsabilidade muito grande. E eu confesso que eu tremo na base, eu me preocupo muito, porque está aqui na frente, é a igreja, é a noiva, é a eleita. Então é algo assim de peso. Mas eu acredito que, como nas outras situações, nessa noite também, o Espírito Santo vai estar nos inspirando. E eu acredito que os irmãos também vão estar orando para que Deus possa estar fazendo a sua vontade mais uma vez aqui neste lugar. Muitos pregadores querem aproveitar a oportunidade e trazer uma mensagem de impacto e às vezes se esquece até de ficar na dependência do Espírito Santo e no final da mensagem você vai embora para casa e quem sabe você até comenta, às vezes muito barulho, lata vazia, e você vai para sua casa vazia, da mesma forma que você, às vezes, entrou no santuário. Porque aqui a honra, a glória, o louvor é para Ele, é do Senhor. Jamais podemos nos esquecermos disso. E nesta tarde, quando eu li a palavra de Deus, me inspirei também, assim, pesquisando, fazendo algumas pesquisas, e pensando naquilo que nessa noite nós poderíamos trazermos aqui para a eleita do Cordeiro. E o Senhor me levou a uma passagem que se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 10, o versículo número 1 e 2. Eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade, também pastor Flauzilino, através do seu representante legal aqui nesta noite, pastor Marcos, que está nos dando esta oportunidade aqui para ministrarmos a palavra de Deus. Fico feliz, sabendo de toda a minha fragilidade, mas quero já de antemão agradecer. Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porá na arca. Bendito seja o nome do Senhor. O levita pode me ajudar aí? Louvado seja o nome de Jesus. Nessa noite, irmãos, dando um tema aqui para esta mensagem, eu gostaria de estar falando sobre o Deus da segunda oportunidade. Quero falar nesta noite sobre o Deus da segunda oportunidade. Nós temos muitas oportunidades na vida. E existem situações que, às vezes, até dá para você engatar uma marcha ré e você voltar atrás. Mas existem situações que não dá para se voltar atrás. Eu ouvi o relato de um pastor há poucos dias, onde ele dizia o seguinte: uma pessoa o procurou, um irmão da igreja, falou: pastor, eu preciso que o Senhor me faça uma oração daquela que realmente tenha efeito imediato. E o pastor: pois não, mas qual é a situação? E ele disse o seguinte: pastor, eu não suporto mais a minha esposa. Não aguento mais olhar para a cara dessa mulher. Eu estou falando aqui mulher, mas pode se colocar também o inverso.
Você pode pensar nas duas situações. Eu não quero aqui pegar a mulher como um exemplo assim negativo, mas é um fato verídico que aconteceu e esse pastor então teve essa oportunidade de estar orando no caso para este irmão que não suportava mais a mulher e queria praticamente separar, desquitar dela. Eu não quero mais esta mulher. E ele ouvindo então o relato do irmão, falou, tudo bem. Então você vem até aqui, dobra o seu joelho aqui. O irmão veio, dobrou o seu joelho, e a esposa lá do lado já sabia da situação, já com lágrimas nos olhos. E o pastor, então, tudo bem, eu vou orar por você. Aí o pastor colocou as mãos sobre a cabeça daquele irmão. Ó Deus, aqui está o teu servo que está me pedindo para que eu ore sobre essa situação. Ele não suporta mais a esposa, ele se casou, mas não quer mais conviver com ela. Senhor, como ele prometeu que seria fiel até a morte à sua esposa, então eu vou te pedir uma coisa, Deus. Mata esse homem aqui agora. Deus, fulmine esse homem aqui agora. Manda aqui, Senhor, um infarto, manda aqui um câncer nele, destrói a vida dele. E nisso o irmão começou a se mexer, querendo sair debaixo das mãos do pastor que estava ali orando. E o pastor segurou firme e continuou orando. Mata mesmo, Jesus. Mata mesmo esse homem. Aí ele deu um jeito, olhou para o pastor, olhou para a esposa e mandou que o pastor parasse aquela oração e disse, pastor, se é assim, eu quero continuar com a minha esposa, porque eu não quero morrer. Então, assim, Deus nos dá a oportunidade, nós fazemos escolha, e tem escolha que não dá para voltar atrás. E essa é uma das escolhas, né? Por isso que temos que andar na direção do Espírito e fazermos escolhas sábias. No caso aqui, dessa passagem bíblica, Moisés, o Senhor, manda que ele subisse ao monte, porque o Senhor, o Deus da oportunidade, estaria dando uma segunda chance para o seu povo. Moisés, na primeira oportunidade que ele teve de subir até o monte, a palavra de Deus nos mostra assim que Moisés passou o primeiro dia sem se alimentar, passou a primeira semana sem tomar água, passou a segunda semana, a terceira semana sem comer pão, também a quarta semana sem beber água e sem comer pão. E a Bíblia diz que esse homem chamado Moisés, ele ficou 40 dias ali na presença de Deus. Eu acredito consagrando, eu acredito se preparando para aquilo que haveria de vir. Porque, queridos, estar na presença desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus vivo, a palavra diz que até o monte estremeceu. Então você vê que é algo tremendo estar na presença desse Deus. Só aqui, irmãos, eu já vejo assim, um exemplo maravilhoso, porque ele sabia que Deus ia falar. Deus tinha algo de suma importância para poder dar ao seu povo, e o Deus então iria escrever naquelas tábuas de pedras lavradas as diretrizes, os mandamentos que ele tinha para o seu povo. Mas a verdade é que nesta oportunidade, da primeira vez, quando Moisés recebe as primeiras, teve Deus escrevendo nessas duas primeiras tábuas, Deus chegou, Moisés, desce depressa, porque o teu povo, Moisés, o pessoal se corromperam. Em outras palavras, o povo havia se distanciado da presença de Deus, achando que, quem sabe, por se passar 40 dias, que Moisés, quem sabe, já haveria ter morrido, quem sabe alguma coisa deveria ter acontecido com Moisés. Então eles resolveram ir em reunião lá, eles falaram, vamos fazer aqui um Deus para nós, vamos fazer algo aqui para que nós possamos ter como nosso Deus, e nós vamos estarmos servindo. E foi quando eles então fizeram o bezerro de ouro, e estavam ali adorando aquele bezerro, e Deus falou a Moisés, desce lá que a coisa tomou outro rumo, tomou outro caminho. Foi aonde então Moisés descendo, e vendo toda aquela situação, e quem sabe com um zelo santo, eu não sei o que se passou na cabeça desse homem de Deus, que mesmo estando em consagração durante 40 dias, mas a verdade é que ele quebrou aquelas tábuas.
E Deus, então, nesta outra oportunidade, manda, então, nessa passagem, que ele voltasse novamente ao monte. E Moisés, então, sobe novamente ao monte. E Deus, então, escreve novamente os mandamentos e manda que Moisés trouxesse. O Deus da segunda oportunidade. Nessa primeira oportunidade, como eu já disse, o povo se corrompeu. O povo se esqueceu de tudo quanto Deus tinha feito de bom para eles. E olha que não foi pouca coisa. Me parece que eles tinham descido para o Egito, se não me falha a memória, os irmãos me ajudem, com aproximadamente 70 pessoas que desceram para o Egito. E depois de se passarem séculos, agora eles atravessaram o Mar Vermelho, com mais de 2,5 milhões de pessoas, contando homens, mulheres, crianças. Eram mais de 2 milhões de pessoas, uma grande nação. E Deus os alimentou, Deus cuidou com muito carinho, com muito zelo. Mas se vê nessa passagem que eles se esqueceram de tudo. A gente vê uma outra situação de uma pessoa, uma criança, chamada Manassés. A palavra fala na passagem de Crônicas, me parece que o capítulo de número 31 de Crônicas, 32, fala desse homem chamado Manassés, que como criança cresceu ali aos pés do seu pai, o bondoso rei Ezequias. E Ezequias passou por um período de turbulência no seu reinado, onde também as pessoas não estavam se voltando para Deus, se esqueceram dos preceitos de Deus. Mas Ezequias, ele num determinado momento da sua vida, do seu reinado, ele resolve, com a ajuda do Senhor, ele ali conclama o povo novamente a restituir, a novamente voltar a fazer o verdadeiro culto de adoração a Deus. Ou seja, trazer a nação de volta para a adoração ao Deus verdadeiro. E o reino, então, goza de paz, goza de tranquilidade. Agora Manassés cresceu tendo toda essa experiência, de vendo, posso dizer com as minhas palavras, os dois lados da moeda. O lado onde se serviam a Balaim, e feitiçaria, idolatria e outras coisas mais. E ele pôde ver também o período onde eles estavam servindo a Deus. É totalmente diferente. A palavra de Deus fala assim: e outra vez, vocês verão a diferença entre o servir a Deus e o não servir a Deus, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Outra vez vocês vão ver a diferença entre o homem e a mulher que anda com Deus e aquele que não anda com Deus. É um abismo de diferença. Você que já levantou a sua mão e aceitou a Jesus, não, você não aceitou Ele não. Foi Ele que te aceitou, vamos corrigir. O Senhor Jesus nos aceitou da forma como nós éramos e o Senhor nos transformou, nos mudou. Então é totalmente, você que teve essa experiência de estar lá servindo a Baal e agora servindo o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, você sabe que há uma grande diferença. E Manassés pôde presenciar essa diferença, porque ele pegou o período de turbulência como criança, como jovem, como adolescente, e ele pega também o período onde o rei Ezequias, o piedoso rei Ezequias, novamente leva o povo à verdadeira adoração. Que nesta noite, que neste momento, você internauta que está me ouvindo, cada um dos irmãos aqui presentes, jovens, os irmãos anciãos, as mulheres, que todos nós possamos tomarmos esse exemplo do rei Ezequias e conclamarmos, levarmos as pessoas, através do nosso exemplo de vida cristã, a se voltar novamente para Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Porque como no dia de Ezequias, como no dia desse rei, hoje também há necessidade de nós, aleluia, que temos uma experiência mais íntima com Deus, também pegarmos nas mãos daqueles que estão sendo levados por Baal e por tantos outros segmentos religiosos a se distanciarem de Deus. Nós temos a obrigação de pegar na mão dessas pessoas e apontarmos para o alto, de onde vem o nosso socorro, de onde está a nossa segurança. Bendito seja
o nome do Senhor para sempre. E Manassés, então, ali aguardando o seu momento, e aproximadamente com seus 18 anos, ele teve a oportunidade, então, de agora que Deus recolhe a Ezequias, ele teve a oportunidade, então, de assumir o reinado. E quem sabe aquele jovem, porque jovem é meio afoito, e ele então resolve, agora eu vou deixar a minha marca. Mas a marca que esse homem deixou foi uma marca um tanto catastrófica. E eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias. E eu faço questão de, nesta noite, nós estarmos lendo o que este homem fez. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas nós estamos diante do Deus que dá uma segunda oportunidade. Na primeira oportunidade, o povo se distanciou da presença de Deus e Moisés até quebrou as 2 tábuas. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta primeira oportunidade que Deus está dando para Manassés, vamos ver o que Manassés faz com esta oportunidade que Deus deu para ele. E eu já pergunto aqui para cada um dos jovens, eu pergunto para cada um dos irmãos, pastores aqui presentes, eu pergunto aqui nesta noite para você, internauta, o que você está fazendo com essa primeira oportunidade que Deus tem te dado? Reflita, pensa o que você está fazendo. Vamos ver o que Manassés fez com a oportunidade que ele teve. 2 Crônicas, capítulo de número 33, diz assim a palavra do Senhor. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu achei que era 18, mas são 12 anos. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o quê? O que era mal perante o Senhor. Segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez pôr-se ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também, pois, a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhe tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Na primeira oportunidade que o jovem teve, praticamente desfez de tudo quanto o pai tinha já praticamente acertado. Eu, há pouco tempo atrás, no meu trabalho, foi feita uma reunião do alto comando. Eu posso dizer aqui, como falei aquele dia, sem medo de errar, não tenho um pingo de cisma, e conto a seguinte história para vocês. Eu estava em uma reunião do alto comando, lá do quartel ao qual eu pertenço. E a pessoa que assumiu o comando geral do estado de São Paulo, para comandar todo o estado de São Paulo, ele chegou até o nosso batalhão e começou a fazer um monte de mudanças. Não somente no nosso batalhão, mas também em vários outros quartéis. E eu estava sentado e ouvindo ele falando de todas aquelas mudanças que ele ia fazer. E claro, quem tem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que já passou dos 50 como eu,
existem muitas situações que você já passou por ela e sabe que não vai dar certo. E eu estava ali então sentado, e a minha fisionomia assim, as pessoas falam que às vezes minha fisionomia assusta um pouco, que eu tenho a cara assim meio de mal, né? Eu não acho isso. Eu olho no espelho e acho eu com um semblante muito lindo de anjo. Mas as pessoas acham que eu tenho um semblante assim meio de bravo. E eu estava sentado ali com aproximadamente 150 militares. Tinha aproximadamente 4 militares, cada um com uma arma dessa de grosso calibre, em cada canto daquele quartel. Porque esse comando andava com essa segurança, porque ele tinha medo de alguém atirar nele. E eu sentado ali com o alto comando e mais os praças, esse militar olha para mim, esse comandante geral, ele olha para mim e diz assim: e você, por que você está olhando com essa cara feia para mim? Por que você está olhando feio para mim? Eu não estava olhando feio, eu estava sentado ali no meu banquinho. Mas eu olhei para ele, fitei os olhos para ele, aquele silêncio, porque todo mundo temia essa pessoa. E eu simplesmente me levantei, com licença, permissão, me apresentei. Posso falar? Houve um silêncio ali naquele quartel, todos calaram, majores, coronéis, capitães. E esse comando olhou para mim e falou: você pode falar? Eu disse: com licença, senhor. Eu participo de alguns segmentos. E eu já vi situações onde toda pessoa que assume, geralmente ele quer desfazer daquilo que a outra pessoa fez. E geralmente são coisas boas. Coisas assim que enaltece, coisas que enobrece. Mas a pessoa assume e ele quer então desfazer de tudo que o outro fez, porque ele quer deixar o seu nome na história, ele quer deixar a sua marca. Agora eu pergunto para o senhor comandante, tudo isso que o senhor falou, realmente é para mudar, é para ficar? Ou o senhor é mais um daqueles que quer desfazer de tudo que os outros fizeram e quer apenas deixar a sua marca na história? Houve silêncio, ninguém esperava, eu na época era praça, ninguém esperava que um menino, vamos dizer assim, perto deles, fosse fazer essa pergunta. Todos murcharam, encolheram, e ele ficou alguns segundos sem saber o que falar. E logo após, então, ele se dirigiu a mim e disse: olha, tudo isso que eu estou falando realmente é para ficar. Mas realmente ele destruiu um monte de coisas, mas graças a Deus que foi embora, que Deus o tenha no bom lugar, e que os comandos que vieram posteriormente, novamente, consertaram, e foi uma bênção para todo mundo. Mas ele queria desfazer de tudo. Eu vejo aqui Manassés praticamente, parece que na mesma linha. Eu quero deixar a minha marca, eu quero deixar aqui o meu nome para as gerações posteriores. E Manassés, então, nesta oportunidade, ele começa, então, a desfazer tudo que o seu pai havia novamente levado o povo à adoração. Quem sabe você conhece pessoas que têm o mesmo espírito. Pessoas que, para deixar a sua marca, deixar ali o seu nome na história, eles chegam com o mesmo espírito, se desfazendo de tudo que os outros fizeram de tão bom. Mas que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, estar honrando, ajudando e sempre colocarmos as nossas mãos no sentido que cada vez mais a obra de Deus possa ser abençoada, o reino de Deus possa ser engrandecido, que possamos nos unirmos para conquistarmos, para edificarmos e jamais destruirmos. Na oportunidade que Manassés teve, nessa oportunidade dada por Deus, ele fez tudo ao contrário, tudo errado. Eu quero nesta noite também relatar a situação de Pedro. Jesus chama Pedro. E Pedro, num pouco período de tempo, eu vou dizer assim, é a minha impressão, o apóstolo Pedro já era um dos queridinhos de Jesus. Que delícia ser queridinho de Jesus, é muito bom. Eu escuto aqui, eu não estou indo ao contrário do que se fala aqui, que o Senhor não tem filhos prediletos, mas eu sou tentado a pensar assim, porque Pedro, Tiago e João sempre estavam ali do lado mais chegado de Jesus, ali tinha um que colocava até a cabeça assim,
no peito de Jesus, não é que era mais queridinho, mas eu vejo que eles tinham mais intimidade. E Pedro era chegado de Jesus. Jesus o chama para o seu apostolado, e Pedro estava ali aos pés de Jesus. E Pedro, o apóstolo Pedro, foi um dos que fez uma das afirmações maiores na face da terra. Pedro, nessa oportunidade que ele teve, o Senhor perguntava: olha, o que as pessoas estão falando aí a respeito de mim? O que eles dizem que eu sou? E uns diziam, João Batista, outros Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Mas e vós, o que vocês estão falando? Quem eu sou para vocês? O que eu represento para vocês? O que eu sou para vocês? Você já pensou nisso? Com mais propriedade, o que realmente, não de uma forma superficial, mas de uma forma profunda, já parou para pensar o que realmente Jesus representa para você? E Pedro, então, responde para o Senhor, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele cai ainda mais na graça de Jesus. Ele cai, porque quem não quer ter uma pessoa que tem uma visão da águia? Ninguém quer ter uma pessoa que tem a visão do porco. Hoje eu não vou imitar o porco, mas o porco, ele olha só para o chão. O porco olha só para o chão comendo lavagem. Mas nós temos que termos a visão da águia. E Pedro teve essa visão de águia, de ver realmente algo diferente que os outros não viram. Então, ou seja, um homem que teve nesta oportunidade, ele teve assim o discernimento de poder ver quem realmente era Jesus. Mas também, não obstante toda essa situação, na primeira oportunidade de aperto, porque é muito bom, viu, pastor Marcos? É delicioso quando as coisas estão tudo bem, está tudo maravilhoso. Eu venho aqui nesse lugar aqui, que quantos gostariam de estar aqui nesse altar aqui, pregando e sendo aí transmitido para o mundo todo, Suíça, Canadá, Europa, e por aí afora, né, África. Quantos gostariam de estar aqui? Então, mas deixa nesta noite eu relatar aqui uma coisa. Pedro, na primeira oportunidade de aperto, porque quando está tudo bem, estou tendo oportunidade para pregar aqui, eu chego, os irmãos vão me receber lá na porta, está chovendo com guarda-chuva, ô irmão, não vai se molhar, vem aqui, ô irmão, o senhor quer um copinho d'água? Meus irmãos, servir a Deus desse jeito é uma delícia, num lugar onde as pessoas são afáveis, as pessoas são assim, são bons. Agora, eu quero ver na hora do aperto. E na primeira oportunidade que Pedro teve de realmente mostrar que estava com Jesus, o que ele faz? Ele nega ao Senhor. Mas vem cá, Senhor Pedro, vem cá, há poucos dias você não estava com aquele que está sendo julgado lá? Ele fala: não, eu acho que você está equivocado. E ele, por 3 situações, que ele teve ainda mais 2 situações de voltar atrás. Foram 3 situações. Na primeira, tudo bem, mas ele teve mais 2 oportunidades de voltar atrás. Mas mesmo assim ele continuou falando o quê? Eu não conheço, vocês estão equivocados, vocês estão enganados. Então nós vejamos aqui 3 situações. A situação do povo de Israel, que na primeira oportunidade que tiveram de ser agradecido a Deus, por Deus ter aberto o Mar Vermelho, tirar lá da escravidão do Egito. Na primeira oportunidade que tiveram, fizeram um bezerro de ouro. A gente vê Manassés, a primeira oportunidade que teve, Manassés desfaz de tudo que o pai tinha feito e leva o povo novamente a ser idólatra, a ser feiticeiro, a consultar mortos e tantas outras coisas. Levou o império, a nação a pecar e se distanciar de Deus. Pedro, um homem de Deus, um apóstolo do Senhor, mas na hora do aperto eu não conheço. Mas eu quero aqui exaltar e glorificar este Deus,
que Ele sempre nos dá uma segunda oportunidade. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Ele sempre nos dá e nos dará uma segunda oportunidade. E se for necessário, dará a terceira. E se for necessário, dará a quarta. E se for necessário, Ele dará dezenas de oportunidades. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Moisés, sobe novamente lá em cima, meu servo. Lavra novamente 2 pedras, Moisés. Vai lá, eu vou novamente escrever e você vai trazer os meus mandamentos para o meu povo, Moisés. Aleluia. Manassés, eu sou o Deus da segunda oportunidade, Manassés. E Manassés agora com todas essas trapalhadas, porque, queridos, ou você está com Cristo ou não está, não tem meio termo. Ou você está com Deus ou você está com o capeta. Não tem como ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro não tem decisão própria, então já é dele, não tem jeito. Se está em cima do muro já é dele. Tem que estar com mãos dadas com o Senhor, aleluia. Tem que estar com Jesus, seguindo as pegadas do mestre. Você pode glorificar o nome do Senhor? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que agora neste momento a Síria leva Manassés cativo, porque se envolveram tanto em pecado que não tiveram mais a mão de Deus, a proteção de Deus. Porque quando o homem peca, quando o homem e a mulher adultera, quando se prostitui, quando mente, quando rouba, quando lesa, aleluia, Deus então se distancia. Deus não tem mais compromisso, e Deus não tinha mais compromisso com Moisés, com Manassés, devido a todas essas trapalhadas que ele havia feito. Mas Manassés agora estava lá na Babilônia. E lá na Babilônia, o que Manassés faz? Sabe o que ele fez, irmã Leonilda? Aleluia. Aquilo que as irmãs do círculo de oração faz toda quarta-feira aqui: perturbai os moradores da terra, orai sem cessar, aleluia. Clama a mim e responder-te-ei. E Manassés, mesmo com todas as suas trapalhadas, ele então começa a aclamar a Deus. E Deus então dá-lhe uma segunda oportunidade. Ele volta. Antes, na primeira oportunidade, a Bíblia fala, ele é qualificado como um dos piores reis daquela nação. Um dos piores governantes daquela nação. É a situação que estamos vivendo hoje. Porque quando não se tem Deus, quando não se serve a Deus, é esse quadro que vocês estão vendo hoje. É o mesmo quadro que estava o povo naquela época, porque o governante que estava à frente levou o povo a se contaminar, levou o povo a pecar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas Manassés, ele clama por socorro. E Deus não resiste. Pode ser um adúltero. Pode ser uma prostituta, pode ser um maconheiro, pode ser um cheirador de cocaína, pode ser um fumante de maconha, pode ser um alcoólatra. Mas se ouvir a voz de Deus e abrir o coração e pedir socorro, Deus vem em socorro, Deus estende as suas mãos, porque uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem dos seus maus caminhos, das suas fragilidades, dos seus pecados. O Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você pode glorificar o nome do Senhor. Manassés clama, o Senhor ouve e ele volta. Ele é restituído novamente ao reinado. E foi um dos reis que o maior período reinou ali naquela nação e foi abençoado. Eu volto a falar de Pedro. A situação de Pedro. Deus também dando uma segunda oportunidade, já que a primeira oportunidade para Pedro. O Senhor dá uma oportunidade para Pedro. E Pedro, diante desta oportunidade, após Jesus ressuscitar, Jesus tem um diálogo com ele. Eu posso aqui imaginar, porque quando a gente
erra, quando a gente peca, e que a gente tem a humildade, que a gente tem a humildade de dizer, Senhor, eu pequei, Senhor. É isso que Deus quer. É uma palavrinha tão simples, mas que para muitas pessoas é tão difícil fazer isso. Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa, me restitui, Senhor. É tão simples, e o Espírito Santo está aí para nos ajudar a fazermos isso. E Pedro teve esse reconhecimento, dizendo, quem sabe não com essas palavras, mas mestre, oh mestre, aleluia. Eu até falei, não quero saber mais de nada, eu vou voltar a pescar. E como pastor, o que as ovelhas fizeram, os amigos? Pedro, nós vamos junto também. Foram todos atrás de Pedro pescar. Mas Jesus dá uma oportunidade para Pedro, uma segunda oportunidade. Porque nesta noite nós estamos falando do Deus da segunda oportunidade. Deus nos dá uma segunda oportunidade nesta noite. Pedro agarra esta segunda oportunidade. E quando ele agarra essa segunda oportunidade, algo tremendo acontece. Algo tremendo acontece. Porque ele agarra essa segunda oportunidade. Ele se sentiu perdoado, ele se sentiu amado. E o Senhor Jesus continua te amando. Apesar do buraco que você está pensando que está se escondendo, atrás dessa situação, atrás dessa mentira, atrás aí dessa amante, atrás de todas essas porcariadas aí, que vai te conduzir ao inferno, aleluia, mas o Espírito Santo está falando nesta noite, já falou em outras situações, e vai continuar falando, aleluia, porque o Senhor te ama. Pedro aproveita a oportunidade, e agora a gente vê que nessa segunda oportunidade de Pedro, vê a diferença. Pedro está lá em Jerusalém, com aproximadamente 120 pessoas lá, foram os que ficaram no final. E Pedro está lá, após ter agarrado essa segunda oportunidade. Estavam todos ali orando. O Senhor começou a manifestar a sua glória. Atos dos Apóstolos, me parece que o capítulo de número 1, versículo 14, por aí. Pedro estava lá, orando com essas pessoas. E o Espírito Santo desceu sobre eles. Aleluia. Quando o Espírito Santo se manifesta nas nossas vidas, irmãos, aleluia, não fica embaraço, não fica pecado, porque o fogo do Espírito Santo queima tudo, o Senhor nos lava, nos purifica. E Pedro se sentia agora nessa situação, perdoado, e estava ali com o seu joelho dobrado, eu não sei, ou se estava em pé, mas ele estava com aquelas pessoas clamando ao Senhor, e o Senhor se manifestou ali. Agora, nesta oportunidade, olha que coisa gloriosa. Olha que coisa maravilhosa. A diferença do homem estar cheio do Espírito Santo. Antes, você andava com Jesus. Não, eu não andava com Jesus. Eu não conheço esse homem. Mas a tua voz, o teu gesto, o seu jeito de andar, o seu jeito de se comportar, não tem como. Você era um daqueles. Não sou eu. Medroso, covarde. Mas vê a situação agora. Perdoado. Agarrou a segunda oportunidade. E quando as pessoas, quem são esses a essa hora aí, que estão aí bêbados, gritando, fazendo todas essas coisas? Você sabe quem se levanta ali? Sabe quem levantou ali? Agarrado com a segunda oportunidade que teve. Aleluia. Pedro se levanta ali. E ele começa a pegar lá do Antigo Testamento, pega o livro de Joel e começa a citar. Não, aqui não tem ninguém embriagado, não. É isso aqui, o que está acontecendo aqui. O Senhor já tinha falado lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, ai, que haveria dias em que teria visões, o Espírito Santo seria derramado, aleluia, os jovens, até os velhos teriam sonhos. É aquilo lá, aquilo que está predito lá está acontecendo aqui hoje. Nós estamos cheios, e eu agarrei a minha segunda oportunidade. Você pode louvar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor com as palmas. Eu agarrei a minha segunda oportunidade.
Deus nos dá uma segunda oportunidade. O Senhor não fala em vão. A palavra de Deus, ela vem para cumprir o seu propósito. Nesta tarde, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu não tenho dúvida que haveria vasos, pessoas que precisariam ser impactadas com esta palavra. Eu poderia fazer um apelo aqui, te convidando para vir à frente, para quem sabe você ter uma segunda oportunidade. Mas em que situação o Espírito Santo está falando aí no seu coração agora? Você que está aqui presente, o Senhor não fala com fantasma. O Senhor fala conosco que aqui estamos. Mas o Senhor também está falando com você, internauta, que está conectado conosco. Deus está te dando uma segunda oportunidade. Agora aí na sua consciência, no seu coração, aleluia, o Espírito Santo te revela e te mostra, aleluia, a situação da primeira oportunidade que você desprezou, mas que hoje o Senhor novamente coloca diante de você, como fez com Manassés, como fez com Israel, como fez com Pedro, Ele faz com a sua igreja hoje. O Espírito Santo trabalha nos nossos corações.